Sotto Ponzio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero. Tertiarie. Pois não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas o que significa a mansão dos mortos? Depois de Jesus ser morto e crucificado, tem um tempo em que Jesus não se faz presente. O tempo em que Jesus está aguardando para sua ressurreição, que ele havia prometido para todos os apóstolos, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas você já parou para pensar o que Jesus estava fazendo desde sexta, às 3 horas em que ele foi morto, até o domingo? Antes de entender o que nosso Senhor Jesus fez, a gente tem que entender aonde ele estava. Porque antes da sua ressurreição e sua ida para o céu, ele morreu como humano. Então ele foi para o lugar onde todas as almas humanas estavam. O nome específico para esse lugar, que pode ser traduzido como Mansão dos Mortos para o português, ou no hebraico, que chama Sheol, ele era um lugar onde todas as almas do Antigo Testamento habitavam. Imagina como se fosse 2 câmaras. Uma câmara dos justos, onde Abraão, Isaac e Jacó estavam, e todos os justos, todas as pessoas que buscaram Deus em vida, que procuraram fazer o bem, chamado de Seio de Abraão, esse lugar onde os justos habitavam. E outra câmara, como se fosse todas aquelas pessoas que não seguiram os mandamentos de Deus, não tentaram buscar Deus sinceramente, não se arrependeram. O que dá certeza de como era esse lugar que era o Sheol, em Lucas 16, é contada uma história de uma parábola sobre um mendigo Lázaro e o rico. Nessa parábola, a história é que havia um mendigo que habitava na porta desse rico, e esse rico tinha muito dinheiro, vestia vestes púrpuras, né, que na época a cor púrpura é muito difícil de conseguir e era muito caro, e tinha muitas riquezas, se deleitava com os melhores banquetes, tinha melhor comida, melhores sopas, e ele não viu o seu próximo, que nem ao lado, à frente de sua casa, habitava o mendigo Lázaro, que o sonho do Lázaro era que a migalha de sua mesa, que a migalha da mesa do rico, caísse para ele, para que ele pudesse comer. E ele não tinha nada. O Lázaro literalmente não tinha nada. Até os cachorros lambiam suas feridas. Você vê o estado de deploração dele. Quando os dois morrem, primeiramente um anjo vai buscar Lázaro, o mendigo que habitava na porta do rico, e leva para o seio de Abraão, que é uma câmara onde todos os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, habitavam, todos os justos. E um anjo também pega o rico e manda para outra câmara, que é outro lugar. E nesse lugar já não era um lugar tão bom, um lugar já meio de sofrimento, um lugar escuro, que a tradução para o Sheol seria algo dentro da terra. E seguindo nessa parábola, nosso Senhor Jesus fala que esse rico que estava nesse lugar, ele, certo dia, ele olhou para cima e ele conseguiu ver bem de longe, ele conseguiu ver o Lázaro, o mendigo que habitava na porta dele, e conseguiu ver o Abraão. E ele exclama para Abraão e fala: Pai Abraão, por favor, peça para o Lázaro molhar um pouco da mão dele e jogar na minha boca, porque eu tenho sede aqui. E Abraão vê um dos seus descendentes e ele fala: meu filho, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria, porque entre nós há um abismo. Então, a imagem que a gente pode tirar dessa parábola é que seria algo... A mansão dos mortos seria um lugar dentro da terra, né? Em que poderiam existir várias câmaras, a gente não tem certeza, mas pela parábola a gente sabe que em um lugar seria a câmara que é o seio de Abraão, onde todos os justos viviam, e o outro que seria todas aquelas almas que negaram o amor de Deus e não quiseram seguir os passos de Deus habitavam. Então, mesmo que você quisesse uma pessoa, eles poderiam se ver, né, nessa parábola, mas mesmo se você quisesse passar de uma câmara para outra, não era possível, porque tinha um abismo. E é aí que entra
a descida de Jesus à mansão dos mortos. Porque no momento que Jesus morre como humano, ele vai até a mansão dos mortos, onde todos os justos, os benditos de Deus estão, e ele vai buscar essas almas, porque Deus havia prometido para elas que um Salvador viria e que ele ia cumprir toda a palavra de Deus que ele mostrou para o povo judeu e para toda a terra. Então, na sexta, 3 horas da tarde, quando Jesus desce ao Sheol, ele vai buscar Abraão, Isaac, Jacó, todos os justos, todas as pessoas que creram em Deus e fizeram o que é bom aos olhos de Deus. Então, até esse momento, o céu que nós conhecemos, né, ainda não existia. Ele foi buscar todas essas almas para elevá-las ao céu. E a partir desse momento que todos os justos vão para o céu. Então, até esse momento, todos estavam dentro do Sheol, só em câmaras separadas. E por isso que a gente acredita que no sábado, durante todo esse tempo que Jesus estava na mansão dos mortos, ele estava fazendo isso. E tem algumas outras passagens que fortalecem essa crença, que é na primeira carta de Pedro, no capítulo 16, ele diz que Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A Igreja Católica acredita que essa expressão pregou não é que foi feita uma conversão quando a pessoa já estava morta, porque você escolhe Deus em vida, você faz a decisão em vida. Mas esse pregou é mais para buscar, sabe? Tirar as pessoas dessa mansão dos mortos e levá-las ao céu. E também em Efésios, Paulo está falando que Jesus subiu aos céus, mas antes dele fazer isso, ele desceu aos lugares mais baixos da terra, que comprova e dá força a essa tese do Sheol, que ser 2 câmaras dentro da terra, porque o céu ainda ia ser inaugurado depois da morte e ressurreição dele. E isso é o mais interessante, porque atualmente quando alguém morre, a gente não precisa esperar mais no seio de Abraão se a gente for digno, digno a gente nunca vai ser, né? Mas se a gente tentar ser o melhor que a gente puder, seguir os ensinamentos do nosso Senhor, nós já vamos direto para o juízo particular primeiramente e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no juízo final todas as pessoas, todas as almas do mundo serão ressuscitadas também. E no juízo, tanto os ímpios como os justos, toda a criação vai ver o que eles fizeram. Todo o mal dos ímpios será mostrado para toda a criatura e toda a criação. E também todo o bem dos justos que já estão no céu atualmente será mostrado o bem que eles fizeram. E nesse dia todos comparecerão ao tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço, pessoal, creiam nele, creiam no que ele fez por nós, creiam no amor que ele nos deu. Porque imagina você fechar os seus olhos e quando você abrir, nosso Senhor Jesus está na nossa frente e ele fala só a seguinte frase: venha, bendito de meu Pai, possui por herança tudo aquilo que foi prometido desde a criação do mundo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Senhor Jesus Cristo, tende piedade e misericórdia de mim, um pecador imundo.